Então, boa noite. A gente está gravando aqui este encontro, uma parte aqui deste encontro deste curso de grego clássico e koiné, um curso de extensão no nível intermediário. Boa noite, Joel. Aí, hoje, como nós estamos assim nas últimas aulas, eu estava assim mostrando, né, alguns esse material aqui que ele tem assim um conjunto de textos que vocês podem ler, né, e editando, né, que ele tem, né, assim a grande parte, né, das traduções que o professor Márcio fez e junto com as minhas traduções, né, que precisam ser editadas. Aí eu estou pedindo para vocês contribuindo e editando. E aí eu ia falar alguma coisa hoje de gramática, né? Então, aqui a primeira coisa que tem, que é interessante aqui no capítulo 21 de o ponto gramatical é o subjuntivo. Vocês estão me ouvindo bem? O, eu acho que a minha internet anda um pouco ruim, então a minha imagem está um pouco travando, mas eu acredito que dê para dê para vocês me ouvirem. Então, assim, os verbos no subjuntivo, eles são usados, né? Para que o subjuntivo serve no português, gente? Me digam. Isso, expressar, né, uma situação hipotética. Esse também é o principal uso, né, do subjuntivo no grego. Existem também outros usos do subjuntivo grego. Existe um uso que é quase um imperativo, que a gente chama de exortativo, né? E existe um uso que a gente chama de deliberativo, que é como se você estivesse tentando dar opções e para serem escolhidas. Tá dando para entender o que é o deliberativo? Como é que a gente reconhece o subjuntivo grego na forma? Não é muito difícil. O subjuntivo grego ele tem uma característica que é assim as vogais temáticas elas se alongam como se fossem uma desinência é, modo temporal, como se fosse um infixo. Então, onde você normalmente você tinha um ômicron, você vai ter um ômega. E onde você tinha normalmente um epsilon, você vai ter um eta. Tá dando para compreender? Aí aqui temos uns exemplos. Deixa eu ver se eu desço aqui. Ixi. Deixa eu ajeitar aqui a formatação aqui.
Vocês ainda me escutam, gente? Aí, tá travando aqui um pouco. Bom, eu vou tentar aqui ler para vocês aqui. A primeira frase, a A, né, diz: Eu tis um speldomen prosten pollen, que significa corramos imediatamente para a cidade. Vocês estão vendo? Aí se fosse se fosse o presente do indicativo, teria um ômicron, seria speldomen, speldomen, prostenpolen, né? Eutis um speldomen prostenpolen, que seria alguma coisa que, como nós nos apressamos imediatamente para a cidade, ou corremos, eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos. Nós corremos, corremos imediatamente para a cidade. Aí aqui é um exemplo de um subjuntivo exortativo. Quando ele diz assim, corramos imediatamente para a cidade, a gente poderia também dizer assim, vamos correr imediatamente para a cidade. Então é quase um imperativo. E só pode ser usado na primeira pessoa do plural, com nós. Tá dando para entender? Aí a segunda frase diz: Speudomen tuto reneca, hina entei ecclesia ton retoron acuomen. Acuomen. A Viviane pediu para mandar aqui o link do arquivo. Estou tentando mandar o link do arquivo. Lembrando que isso aqui é no capítulo 21. Aí aqui já não é mais, apesar de estar na primeira pessoa, né, do plural, o nós, não é mais exortativo. Não é mais exortativo, olha. Diz assim: nós nos apressamos por causa disso, a fim de que escutemos os oradores na assembleia. Aí aqui já é mais uma ideia de finalidade, de propósito. Vocês estão entendendo? Tá, aqui é uma subordinada que é introduzida pelaquela conjunção rina. Rina. Vocês estão vendo ali? Iota, ni, alfa, ali, depois da vírgula. Rina. Rina, ela serve de. Ela é traduzida aqui como a fim de que. A fim de que. Então, rina, ela é uma conjunção que introduz uma oração subordinada final, ou de propósito. Então, para que eles estão se apressando, correndo?
para que escutem, né, os oradores na Assembleia, ou a fim de que escutemos os oradores na Assembleia, né? Aí aqui, a C. Poteron polemon poiesometa prostus Peloponesius e eirene sossomen. Aí aqui você tem duas opções: que nós façamos guerra contra os Peloponésios ou que salvemos a paz. Você tem aqui os dois verbos aqui que estão em negrito estão no subjuntivo, no modo subjuntivo, né? É, futuro, né? Do modo subjuntivo, né? E aí a questão é vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. E aí isso aqui é chamado de subjuntivo. Como foi que eu disse que o nome era, hein, gente? Eu já falei, né? Como é o nome mesmo? Deliberativo. Deliberativo. É quando você dá tipo duas opções e você tem uma assembleia, né? E a assembleia vai deliberar, vai escolher, vai votar. Tá dando para entender esses três usos até agora? Então, o primeiro foi o exortativo, o segundo foi assim o de propósito ou final, e o terceiro foi o deliberativo. Subiu em vez de descer. Não, acho que desceu demais. Deixa eu ver aqui. Foi por 23. A gente estava no 21.
É, tá difícil hoje. Esse arquivo é muito grande, aí ele dá assim esses problemas de. Mas quando eu abri, ele estava até leve, estava até suave, estava até abrindo assim numa boa, mas aí eu dei uma eu fui querer compartilhar ele online, né? E aí começou a dar assim travar. Uma outra coisa para que o subjuntivo é muito importante é para o discurso indireto. Para você fazer o discurso indireto, você vai ter que usar dois modos verbais, ou subjuntivo ou optativo, no grego. Você também pode usar o indicativo, mas é na forma mais simples de discurso indireto. Oi? Não, acredito que não. Acho que o problema é só que normalmente o imperativo se usa na segunda e na terceira pessoa, né? E não na primeira. O, você falou deliberativo ou exortativo? Não, porque o deliberativo não é assim não tem como confundir. Ele é uma opção. Você está dando uma opção. Você usa a palavra que significa ou. Não, o que é recomendação é o exortativo. O exortativo é como se você estivesse dando uma ordem na primeira pessoa do plural. Como se você estivesse dizendo assim: vamos fazer isso. Mas no deliberativo você dá duas opções, ou mais, né? Pelo menos duas. Tá dando para entender? É porque eu não estou na página certa, aí tá difícil. Não sei como foi que. Não sei se você estava digitando lá no capítulo 23. Você estava olhando o capítulo 23, era? Pois é, eu não sei como é que aconteceu, que eu botei assim para baixo e foi para o capítulo 23. Eu não sei como foi essa mágica, eu não sei. Eu não sei se era o Paulo que estava olhando o capítulo 23, aí ele digitou alguma coisa lá, e aí
quando eu apertei para baixo, foi direto para o capítulo 23. Aí, para subir para o capítulo 22, está demorando muito. Eu, não, fique só na mesma página. Ah, vai ajeitar. É porque eu tô em qual capítulo mesmo? Eu tô aqui ainda tô no, acho que no 21, 22. Deixa eu ver aqui. Eu tô, porque aqui tá falando das orações relativas, sei lá. Seria bom se desse. O, ela não tá abrindo. Em que página você está, hein? Ah, já saiu? Pronto, acho que tá. Chegamos no 21. Demorou só uns 20 minutos. Sobre as formas do subjuntivo, vocês têm que saber também que não tem aumento no subjuntivo. Então não tem aqueles ys no aoristo, por exemplo. Né? Vai ter uma mudança de radical, vai ter a mudança do sigma, né? Mas não vai ter aumento.
E a gente vai dizer também que a diferença, né, entre o subjuntivo, né, assim, do presente para o aorista não é bem uma diferença de tempo, é mais uma diferença de aspecto, né, assim, uma ação indefinida para uma ação mais progressiva, né? Oi. Isso deve ser mas deve ser um que a gente chama de exortativo, né? E não o deliberativo. É só para não confundir as duas coisas. O deliberativo, você dá uma opção, você usa a palavra que significa ou. Pois é, mas o. É porque também não faz sentido ficar colocando essa classificação, né, a mais. Essa classificação ela serve para você entender, né, a semântica, né? Mas não é uma questão morfossintática. O, a forma vai ser a mesma, mas o sentido não vai ser. Você pode usar, né, a mesma forma para aquelas três formas de subjuntivo que eu coloquei lá: o subjuntivo de propósito, o subjuntivo deliberativo, né, o subjuntivo exortativo, podem ter a mesma forma, né, a mesma morfologia. Você pode usar o presente subjuntivo para as três, mas não vão ter o mesmo sentido, né? A sintaxe também não vai ser exatamente a mesma, não, porque o deliberativo, por exemplo, precisa ter normalmente duas opções, né? Ou a gente faz isso ou a gente faz aquilo, né? Também tem assim às vezes, assim por exemplo, uma pergunta assim: o que devemos fazer? Onde não tem a palavra dever. Você entende? Mas tem assim um interrogativo. Interessante. Aí é que. Não sei se eu já estou chegando lá já. Aí é que ele está. Tá chegando aqui já.
Ele aqui, eu acho que ele está mostrando a forma, é? O, sim, ele aqui vai mostrar as formas. Bom, amanhã eu continuo essa explicação sobre o subjuntivo. O, pego assim o arquivo separado do capítulo 21 para não ter tanto trabalho assim com o travamento. E aí a gente vê assim as formas do subjuntivo e eu vejo mais algum é, algum alguma semântica, né, do subjuntivo que eu não tenha visto com vocês ainda. Eu já vi três, né? E aí eu agradeço por vocês terem participado hoje. Eu espero que vocês participem amanhã, porque a gente vai acabar encerrando o semestre amanhã. Mas e eu agradeço por vocês terem participado hoje. Tudo bem? Então, tranquilo aí, né? Desculpe aí qualquer coisa. Eu peço perdão aí pela a internet caindo e o arquivo aí dando travando.